E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 30 de junho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje queda de 1,05%. Havia comentado ontem, que poderia ser um ponto interessante aqui justamente nessa retração de 61,8, 121.100. Segurou aqui nesse ponto, teve uma queda, pode agora deixar um movimento um pouco mais claro, poderia ativar aqui um pivô curto, um movimento curto aqui que teve, mas a gente já poderia começar a projetar os alvos caso realmente deixe aqui esse padrão de 61,8 e depois confirme o pivô. Pontos importantes de hoje, a gente pode já analisar o gráfico semanal e o mensal. Então, pelo semanal, este candle aqui mostrou força vendedora, então a gente tem aqui essa resistência nesse ponto e essa resistência aqui um pouco mais acima, 122.870, então segurou um pouco aqui. Vocês se recordam que aqui é um topo de uma consolidação, o estocástico apontando um pouco para baixo, então aqui já mostra que um sinal de resistência aqui nesse ponto de uma possível reversão. Interessante comentar que tem muitas médias aqui próximas, então a gente já teve aqui a superação da 9 praticamente ganhando aqui a 3 no diário, mas a média de 20 bem próxima aqui, bem inclinada aqui para cima. Então tem que ver como é que o preço vai se portar aqui nessa região. Quanto ao gráfico mensal, fechou bem, Então vocês veem como foi que fechou junho. A gente teve aqui um movimento de abril e maio, assim, relativamente deixando muita sombra, que vocês veem que a sombra inferior desses ativos aqui, desses candles, já mostrando muita briga. Então aqui briga entre os compradores e vendedores, aqui da mesma forma, era uma alta, mas era uma alta não tão expressiva, e este mês uma alta um pouco mais forte, mas deixando essa sombra aqui superior. Então é interessante observar, a gente já teve alguns movimentos passados em que parecia já um movimento muito forte, como o caso desse mês aqui, esse candle 6 aqui de 2022, do ano passado, deixou um candle bem forte, engolfando esse candle de maio e depois segurou um pouco mais abaixo. Então é interessante observar, essa resistência aqui já pode ser tratada como um ponto forte. Então nas próximas vezes, se por acaso o preço aqui voltar, provavelmente também encontra resistência aqui nos 122.900. Em relação ao Ibovespa, Ibov hoje queda de 0,25%, traçando aqui a 68 desse movimento, sendo que segurou na retração de 61,8 também nesse ponto. Então pode deixar aqui uma confirmação desse movimento, ativar uma retração de 61,8, uma operação de 61,8, e aí projetar aqui uma queda um pouco mais forte. Então é interessante observar, interessante na segunda-feira para esse movimento de queda seria que o candle de segunda perdesse a mínima deste candle de hoje, então teria que fechar abaixo justamente de 118.070, então teria que fechar abaixo disso. Pelo semanal, não deixou um candle tão feio, como do índice futuro, mas deixou um candle aqui também que mostra, um pouco de briga. Aqui a gente pode ajustar, deixar um pouco mais próximo desse toque aqui. Então, aqui pelo semanal vocês veem um gráfico. Semana passada, um candle um pouco mais fraco na compra, já que tinha sombra superior forte, mostrando força dos vendedores. E essa semana deixou um candle com um corpo curto, aqui um corpo pequeno, mas sombra inferior um pouco mais expressiva. Esse gráfico aqui semanal já não mostra tanta força assim dos vendedores, Então, aguardar ver se realmente ativaria esse pivô ou não diário. Pelo mensal, parecido com o índice futuro, Então, abril e maio mostrando força vendedora e compradora, uma leve alta, subindo assim aos poucos, e este mês já um candle um pouco mais expressivo com um pouco de sombra superior. Mas continuo com esse pensamento de que aqui uma resistência bem importante, que pode ser realmente aqui uma acumulação aqui nesse ponto. Quanto aos ativos, o primeiro de hoje é Local Web, LWSA3, um ativo que eu tenho aguardado que venha aqui nesse 911, que eu tenho um alarme
nesse ponto, que é justamente a retração de meia 1.8. Então, dependendo do candle que deixar aqui, pode deixar um movimento interessante. Em relação ao OBV, vocês veem aqui que já é um pouco mais fraco, né? O volume diminuiu muito. Então, eu estava esperando um movimento um pouco mais de força para que viesse até aqui e aí deixasse uma entrada, né? Uma entrada mais objetiva. Vamos continuar esperando aqui em local web. Pelo semanal, chegando próximo à média de 9, candle da semana passada deu uma segurada, hoje caiu um pouco também, mas a princípio sem entrada aqui em local web, tá? Pelo semanal. Próximo ativo, Embraer, Embri 3, um ativo que hoje volume um pouco fraco, né? Aqui nesse ponto. O candle que deixou foi de alta de 0,60, mas um candle aqui que mostra força dos vendedores, né? Então tentou ganhar aqui, já fechou um pouco abaixo, só que nesse ponto ainda não me interessa uma venda, tendo o Joe de Napoli ativado, mas que hoje teria aqui como stop um valor bem alto, né? Então seria uma operação com stop de 12%. Então interessante para mim seria que viesse aqui nessa retração também. Próximo ativo, Pão de Açúcar, PECAR 3. É um ativo que, olhando hoje, né, deu uma segurada, fechou em alta de 2,46%. É um ativo que tem um trap no mensal ativado, que tem como alvo os R$ 20,33. Então, aqui esse trap foi ativado, tem um alvo aqui próximo. Seria aqui uma retomada, né, nesse movimento e, pelo tempo gráfico diário, vocês podem notar aqui que o OBV tem uma boa distorção, né? Então entrou um volume alto ontem e hoje. Então, a princípio aqui um papel para ficar de olho, né? Ficar acompanhando, porque esse OBV já supera inclusive o OBV aqui desse ponto, mas também desse daqui, que está além, né? Então a gente tem uma divergência acompanhando esses OBVs em relação ao ponto que está hoje. Então, preço um pouco para baixo, OBV bem acima. Interessante aguardar, interessante observar. É um ativo que tem subido bem nesses últimos dias. Próximo ativo, Edux 3. É um ativo que eu estava aguardando justamente esse ponto, né? Então ontem alcançou aqui a retração de 61,8, fez esse movimento. Esse tipo de operação é justamente para antever aqui esse pivô, né? Então é um pouco semelhante ao Joe de Napoli, né? Mas a gente ainda consegue uma simetria melhor. E aqui, vocês veem o candle que deixou, né? Então, durante o dia, esse candle aqui estava cheio, mostrando força compradora. Estava subindo bem, depois fechou bem fraco, né? Então, perdendo aqui a mínima desse candle, ou então caso engolfe, né? Pode até abrir um pouco para cima, mas caso engolfe, pode deixar aqui uma operação de 61,8 interessante, né? Uma boa simetria. Próximo ativo, Magalu, Magazine Luiza. Ativo que caiu bem hoje, caiu 2,32%. É um ativo que o ABV já mostra um pouco mais de fraqueza e a FR da mesma forma. E um candle que praticamente engolfa toda a alta de ontem, né? Então, como eu comentei, aqui para mim no diário tem um padrão aqui de venda, rompeu o alvo um pouco mais abaixo, mas ponto interessante para compra, apenas nos R$ 3,05. Próximo ativo, Lojas Renner, LREN3. Esse papel aqui eu estava aguardando também, o Joe de Napoli, que não fez. Então aqui fechou abaixo da média de 3, então o topo. Deixa eu apagar um pouco esses estudos aqui. Deixa eu ficar um pouco mais claro aqui esse movimento. Aqui seria um topo acima da média de 3, um fundo abaixo da média de 3, um outro topo acima da média de 3. Este candle aqui fechou abaixo, esse aqui não perdeu. Então hoje teve esse movimento de queda bem expressivo. O OBV já mostra esses sinais que vai mais abaixo do que o ponto em que parou, né? Que parou o preço hoje. O volume foi bem alto aqui nessa queda, então um volume bem acima da média dos últimos dias. E aqui praticamente ativando o pivô. Então não fez esse movimento de Joe de Napoli, mas praticamente aqui ativando. Pode deixar aqui uma entrada interessante, né? Acho que até que segurou numa retração de 61. Que nesse ponto eu não gostei porque ficou muito preso aqui em cima, então preferi não entrar. Mas é uma operação que hoje andou bem.
Andou bem mesmo. Próximo ativo, BRFS3, alta de 3,24%. Um ativo que apresentou uma melhora no volume. O OBV forte até, mostra um BV fraco. Entretanto, segurou aqui justamente nessa região de 61,8. Então, ativo que fez esse movimento de queda, segurou aqui. Caso perca, essa região pode deixar também uma entrada assimétrica, né? O stop aqui seria de 6% para buscar 5% ou quem sabe aqui talvez pelo stop, né, como subir um pouco. Seria interessante aguardar aqui ou uma subida e aqui em cima deixa um sinal, ou então aguardar o pivô. Então, o que seria aguardado? Esse movimento faz uma retração aqui. Quando perder aqui essa região e perder a região de 80, pode deixar uma entrada mais assimétrica do que o momento. Próximo ativo, Cosan, CSAN3. É um ativo que alcançou hoje a máxima, nesse 18,14, a máxima aqui dessa região. Então vocês veem que superou por pouco aqui esses outros candles. Volume fraco, há uma divergência no OBV, então enquanto o preço alcançou aqui a máxima, né, dessa região, o OBV com uma divergência para baixo. Então aqui pode deixar uma entrada interessante, pode deixar aqui um trap de venda, tá perdendo a mínima deste candle de hoje, com stop aqui acima. Então a gente tem aqui uma entrada que teria como stop quase 2%, então pouco, para buscar pelo menos aqui o dobro deste candle. Então a gente pegaria para buscar pelo menos 17,29. E se perde aqui essa região de 17,29, aí já perderia aqui essa região toda, né? Perderia esse suporte, essa consolidação que está aqui, e aí pode traçar alvos inclusive maiores, né, nesse ponto. Então pode deixar uma operação bem assimétrica aqui. CSNA3. Vale 3. Vale, comentei ontem que poderia estar fazendo aqui um Joe de Napoli, estar engatilhando aqui um Joe de Napoli, havia segurado bem. Havia aqui uma divergência no ABV. Então, eu tinha primeiro como alvo do retângulo 62,13, mas estava segurando aqui, deixando engatilhado um padrão que eu acho interessante, que não confirmou ainda, né? Ainda há tempo para confirmar. O interessante seria não perder essa região aqui deste candle 103, mas por enquanto, sem padrão de compra, aguardar realmente aqui algum sinal de entrada. Próximo ativo, CBAV 3. Esse é um ativo que tem uma divergência no ABV, essa divergência aqui bem clara em relação ao ponto que está agora, ao ponto que está o ABV praticamente bem acima desse ponto aqui. Então é interessante aguardar, ver se deixa algum tipo de entrada, se deixa um trap, se deixa um Joe de Napoli, se deixa algum sinal que principalmente próximo a esses R$ 4,82. Então, outro ativo que eu tenho um alarme, tenho que aguardar aqui. Próximo ativo de hoje, Copel, CPLE6. É um ativo que eu havia comentado um tempo atrás que poderia estar fazendo aqui um OCOI. Então, aqui nesse ponto, deixa eu tirar aqui esse, poderia estar fazendo aqui pelo semanal um OCOI, até tinha traçado aqui esse alvo, seria mais ou menos assim. E pelo diário já começou a fechar um pouco acima dessa região. Então, pelo diário, a gente pode inclusive já comentar aqui um pivô, né? Um pivô aqui nessa região. E esse OCOI, vocês notam aqui esse OCOI um pouco menor nesse ponto e o maior. Então, esse menor aqui já estaria rompendo, né? Se rompe o maior, aí o alvo é esse aqui, bem mais acima, nos R$ 10,13. Então, pode deixar um alvo bem expressivo aqui nesse ativo. O OBV que não mostra esse movimento forte, né? Então, o OBV pelo diário há uma divergência de baixo. Esse aqui é o ativo subindo, o OBV para baixo. Um motivo aqui de alerta, né, para pegar essa operação. O último ativo de hoje, Itaúsa, ITSA4. É um ativo que o OBV mostra uma divergência muito clara há um bom tempo já. Então, tem mostrado essa divergência.
mas que agora, para mim, aqui no diário, tem superou com essa região, né? Essa resistência. Então a gente tem que, como alvo, um movimento bem forte, um movimento que pode realmente, duplicando esse caixote, jogaria bem mais acima, o divergência no BV de alta, então é um ativo para acompanhar, né? Para ficar de olho aqui, pode deixar um stop curto para um alvo bem acima. Um ponto assim de atenção é caso eu tive aqui uma 61.8, né? Segurou justamente na retração de 61.8 desse leve movimento de queda. Então, caso ganhe essa retração, pode deixar um movimento interessante. Então, para mim, o importante seria que ultrapassasse aqui esse movimento aqui de alta ou que desativasse esse 61.8. Então, alarme aqui nessa máxima, aguardar também nesse ativo. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.